que Jesus promete, Ele entrega. É só você olhar para a vida das pessoas que estão dentro da igreja. O que a palavra promete é o que elas estão vivendo. Diga: o que Deus promete, Deus entrega. Sabe por quê? Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos desde as 5 da manhã em adoração, meditando, recebendo a palavra. Deus nos chamou para algo especial essa semana. Eu acredito que muitos de vocês também estão. Deus nos chamou para 7 dias de oração e de jejum. Então, começamos quarta-feira passado e hoje é o 5º dia, de jejum, o 5º dia dentro do propósito. Vamos até quarta, será de quarta a quarta, de quarta-feira a quarta-feira, para jejum para romper, diga comigo, muralhas impenetráveis. Jejum para romper muralhas impenetráveis. O propósito é abrir o jejum 5 da manhã e entregar ao meio-dia, relativamente curto. Mas tem gente que está fazendo 16 horas, tem gente que está fazendo de 23 horas. Tem gente que está andando 1 milha a mais. Tem outros que fizeram 48. E a bispa que vai fazer os 7 dias direto, já está no 5º dia, somente a água, orando, por esse propósito, exatamente por esse propósito, por rompimentos, pela igreja, por vocês. E mesmo que você não tenha acompanhado, quem viu sobre o jejum, levanta a mão, por favor. Quem não sabia do jejum, levanta a mão, por favor. Então, estamos desde quarta-feira passada, 7 dias, e todos os dias a igreja está abrindo às 4:30 da manhã, 5 horas da manhã, nós já estamos juntos, orando, louvando, adorando, porque é um horário que é possível, Muita gente vem, como muitos estão acompanhando aí, está cedo conosco e conforme vai dando o horário de sair, o horário de trabalhar, então muitos saem, vão para o trabalho, depois voltam para o culto. É um chamado para algo muito forte, especial. E eu decidi hoje, eu vou falar um pouco, para entrar no entendimento, para aqueles que às vezes pensam assim, o jejum, eu não tenho estrutura para jejuar e eu não aguento jejuar, jejuar não é para o meu estilo de vida. Não, eu vou mostrar para você que é para todos que querem algo grande na vida, todos que querem definições grandes, todos que querem um alto nível de comunhão com Deus,
um alto nível de comunhão, todos que querem saúde física, mental e emocional e espiritual, todos, porque o jejum engloba tudo isso, saúde física. Tem empresários, eu tenho aqui 2 empresários que fizeram jejum de 7 dias, 7 dias. Ontem eu estava falando com um casal que a família é toda, e ele entrou no mais intenso, e a família acompanhando de forma mais... Eu vou falar um pouco sobre isso, sobre o jejum, o poder do jejum. Até porque, quem estava acompanhando a transmissão? Quem estava, por favor? Então a bispa pregou quase tudo que era para hoje. Ela não aguenta. Ela não aguenta. Não, que na cabeça dela, ela ia fazer das 5 às 7, e conforme, dependendo, ela ia entrar às 9 de volta. Mas imagino que naquele momento ali ela sentiu de seguir, e terminou, acho que 8h45, né? Por aí. Diga assim comigo, diga: o poder do jejum. Hoje você vai aprender muito sobre jejum, tá? Vou falar um pouquinho sobre isso para depois entrar num outro ponto. Mateus 6,16. Leia esse versículo aqui comigo, que eu deixei só essa parte. Diga comigo: quando vocês jejuarem. Jesus está dizendo não é se. Jesus está dizendo é quando. Não é se. Se você jejuar, se você achar que você deve jejuar, se você tiver vontade de jejuar, quando você tiver vontade de jejuar. Não, não é se. É só quando. Quando você jejuar. Porque é o que se espera de um cristão. Uma vida de jejum e de oração. Na Bíblia, o jejum significa abster-se de alimentos e às vezes de outras coisas. Não é só alimentos, não. Mas geralmente tem jejum total, parcial e abstenção de... Eu vou falar principalmente de jejum de alimentos, tá? Mas, por exemplo, ontem uma mãe estava falando comigo que entrou com as filhas num jejum de, por exemplo, hoje nós não vamos acessar telas, nós vamos louvar e adorar e meditar. Ótimo jejum, para quem tem filho, ensinando os filhos como se portar, separar, renunciar, como a própria mãe dizendo que se abstendo de coisas, de alimentos prazerosos, e cada vez que o corpo grita por esses alimentos, ela diz e louva ao Senhor e agradece a Deus, e oferecendo ao Senhor como adoração, como louvor e adoração ao Senhor. Então, o jejum significa abster-se de alimentos e às vezes outras coisas por um tempo determinado, com o propósito de buscar a Deus em oração, humilhação e consagração. Não é apenas deixar de comer, mas sim separar-se para depender do Senhor e ouvir a sua voz. Então, o jejum está ligado, diga comigo, à humilhação diante de Deus. Salmo 35 diz assim, o salmista diz assim: contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me, diga comigo, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Como é que eu obtenho uma cura? Através de jejum. Inclusive, para quem não sabe, jejum é curativo. Inclusive, para quem não sabe, eu vou mostrar alguns dos benefícios do jejum. Você sabia que jejum de 3 dias, 4 dias, acontece uma renovação celular no seu organismo? Você sabia que em 3 dias de jejum,
podem ser removidas não só células ou toxinas, pode ser removidas células cancerígenas do seu organismo a partir de 3 dias. Olha o poder do jejum. Por isso que Jesus deixou claro que há situações que só podem ser mudadas com jejum e oração. Você sabia que o jejum deixa mais inteligente? Aumenta o nível de foco, o nível de sabedoria. O que deixa burro é dar demais a carne. O que tira a saúde é dar demais a carne. E é o que a carne grita, é o que a carne pede. Então, jejum está ligado a arrependimento e quebrantamento para que venha o tempo de restauração e restituições. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, diga comigo, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, arrepende-se e não envia desgraça. Joel 2 é justamente aquele texto que diz assim, a sequência dessa leitura, como é que ela vai terminar? Joel 2, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. O jejum traz restituição, o jejum traz restauração, porque o jejum é quebrantamento, o jejum é humilhação. Por isso que é tão importante esse texto de Joel. Quando você lê esse texto de Joel, você vai ver que o povo estava passando pela uma das piores fases da vida deles. Pragas para todos os lados, invasões para todos os lados, sendo roubados de todas as formas, humilhações atrás de humilhações. E aí, através, agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim. Quer mudar uma realidade? Voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, com lamento e com pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, arrepende-se e não envia desgraça. Aí vem: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos, e o meu povo não será mais Vou te dar motivo para você jejuar. Vou te dar motivo para você amar o jejum. Vou te dar motivos para você buscar ser mais saudável, mais inteligente, mais espiritual, romper, ir para níveis superiores na vida. Jejum está ligado à busca da direção divina. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Olha, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam. Diga comigo: adoração e jejum traz direção. Não só direção, revelações. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Às vezes a gente não sabe o que fazer. Um jejum e oração nos dá toda a clareza do que fazer. O Espírito Santo nos dá revelações do que fazer, o que fazer, como fazer, de que forma fazer, aonde fazer. O jejum nos dá vitória espiritual sobre lutas, tentações e sobre o diabo. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Como Jesus venceu? Através do jejum. Como Jesus teve força para vencer a tentação? Eu estava falando para alguém outro dia, lamentavelmente, por que uma vida de jejum e oração ou disciplina é tão importante?
Porque quando não se tem disciplina, você não tem governo. E quando você não tem governo, o diabo governa. A maior parte dos pastores que eu tive que não tinha governo, começando por disciplina, eles caíram. A maior parte. Porque falta governo. Jejum é governo. Jejum é autogoverno. Jejum é ser revestido, é vencer a carne. O texto, quando você termina esse texto, Jesus venceu a tentação, venceu o diabo, e ao final diz: os anjos chegaram e o serviram. Os anjos chegaram e o serviram. Olha que coisa linda. Os anjos chegaram e o serviram. Todos nós queremos ser servidos pelos anjos. Todos nós buscamos isso. Exemplos do que aconteceu através do jejum na Bíblia. Êxodo 34, 28. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, diga comigo, sem comer pão e sem beber água. Escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Ele recebeu a revelação dos 10 mandamentos no jejum de 40 dias e 40 noites na presença do Senhor. Jejuou 40 dias e 40 noites, recebeu a lei, a revelação da presença de Deus, a sua face brilhava por ter estado na presença. Quando ele desceu de lá, tinham medo de olhar para Moisés, porque a sua face resplandecia. Viam a glória de Deus na sua face. Tanto que houve um momento que, por conta deles, do povo que estava com medo, ele teve que cobrir a cabeça, porque eles tinham medo. Mas nessa revelação, ou nessa separação, diga essa palavra, separação. Por que ele estava em jejum 40 dias, 40 noites, separado com Deus? Ali vinha algo que mudaria a história. Ele recebeu a revelação, recebeu os mandamentos, recebeu direcionamentos. Esther e o povo judeu. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã, jejuem em meu favor, não comam nem bebam, diga comigo, durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Jejuaram, esse jejum é aquele que nós falamos recentemente, havia um decreto, aliás, havia uma perseguição e um decreto para extermínio do povo judeu. Esther não poderia comparecer diante do rei sem ser chamada, e ela convocou um jejum de 3 dias, ela entraria e convocou todo o povo judeu, todo o povo para entrar em jejum de 3 dias. Esse jejum de 3 dias, houve uma revolução. Dentro desse jejum de 3 dias, Deus mexeu com uma nação inteira, Deus mexeu com o rei, Deus incomodou o rei, Deus acordou o rei, Deus tocou o coração do rei que pediu coisas. E do nada, o rei acorda e pede o livro das crônicas, dos feitos, do que acontecia no seu reino. Do nada não, movido pelo Espírito. Mas o povo estava em jejum. O rei não sabia que havia uma perseguição e um decreto contra o povo. E na leitura daqueles livros,
ele viu alguém que tinha sido usado, que era o perseguido, e impediu que houvesse um atentado contra o rei. E quando ele soube, ele perguntou: o que fizeram a esse cara? Nada, meu senhor, nada. Aí o rei, sem saber quem era, ele chama o seu principal oficial. Ele diz: o que deveria ser feito a um homem que fez tal benefício ao rei? Ele achava que era ele. Ele disse: o senhor deve honrar esse cara, o senhor deve vestir de vestes novas, pegar o cavalo real, passar pelas ruas e enaltecer esse cara. Ele falou: pois bem, faça isso com Mardoqueu. Quem era Mardoqueu? O que ele queria matar. Diga comigo: decretos são mudados através do jejum. O decreto era de morte, e o decreto foi mudado através do jejum. Não só quem estava preparando a forca foi enforcado na forca. Não só houve transferência de riquezas através do jejum. A riqueza e a posição que era de Ramã foi para Mardoqueu e para Ester. Transferência de riquezas por causa de um jejum de 3 dias. 3 dias. E jejum de 3 dias é assim: não tinha homem, mulher, criança, todo mundo vai entrar em jejum. Certamente, criança dentro de um limite. Neemias, quando ouvi essas coisas, sentei-me, chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Eu não preciso nem falar sobre o que o jejum de Neemias provocou. Recebeu graça, diga comigo, e recursos para reconstruir os muros de Jerusalém, que estava destruído há mais de um século. Graça e recursos. Daniel jejuou buscando entendimento, e Deus lhe deu visões, revelações proféticas, destravamento no mundo espiritual. Use essa frase que eu gosto dela, diga comigo: destravamento no mundo espiritual. Eu sempre falo, tem pessoas que não entenderam que tem coisas travadas no mundo espiritual. O livro de Daniel mostra que desde quando Daniel começou a orar, houve uma guerra no mundo espiritual para impedir que as coisas chegassem até ele, as respostas às orações chegassem até ele. E se Daniel não tivesse permanecido firme intensamente no seu jejum, não teria destravado no mundo espiritual. O jejum de Daniel trouxe destravamento, não só o jejum dos 21 dias. Porque na Bíblia, gente, tem jejum de 24 horas, tem jejum de 3 dias, 7 dias, 14 dias, 21 dias, 40 dias. Nós já fizemos de 24 comum, 48 comum, 3 dias normal, agora nós estamos no de 7. Daqui a pouco nós vamos nos 40. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Pediu ao chefe dos oficiais permissão para abster-se deles. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. Diga comigo: o rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento. Diga: e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos encantadores do reino, ou sábios do reino. Diga comigo: jejum traz sabedoria. Você sabia comprovadamente pela ciência? Vai buscar hoje, você que é curioso, gosta de navegar aí, busca informações a esse respeito. Traz um nível de foco maior e mais sabedoria. Renova não simplesmente células do cérebro, também são renovadas através do jejum. O corpo inteiro passa por um detox através do jejum.
mente e corpo passa por uma regeneração através do jejum. Sem contar os benefícios espirituais. Daniel, por decidir não se contaminar, se abster, fez esse jejum, ele fez ele parcial, ele se absteve de determinados tipos de alimento. Teve outros que ele se absteve de todo tipo de alimento que ele tinha prazer. E cada jejum foi um romper. Esse jejum, esse primeiro jejum começou e definiu a vida dele, que ele levou por 3 anos. 3 anos dentro de um jejum totalmente saudável, separado para não se contaminar com as comidas da Babilônia. Aí você chega ao final 10 vezes mais sábios, 10 vezes mais sábios, 10 vezes mais abençoados do que todos os demais. Será que é coincidência? Daniel 9, por isso me voltei para o Senhor Deus com orações, súplicas e em jejum, e pano de saco e coberto de cinzas. Daniel 10:3, não comi nada saboroso, nem carne, nem vinho, nem provei, não usei nenhuma essência aromática, até que se passassem 3 semanas. E dentro dessas 3 semanas, o que estava retido, travado no mundo espiritual se destravou. O jejum destrava o mundo espiritual. O jejum move o mundo espiritual. O jejum quebra sentenças. O jejum abre portas. O povo de Nínive, Jonas 3:5. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco, quer dizer, de humilhação. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e os seus nobres, não é permitido nenhum homem, ou animal, ou bois, ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam e não bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças, deixe os maus caminhos e a violência, talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Tendo em vista, olha o versículo 10, tendo em vista que eles fizeram o que eles fizeram, e como abandonaram os seus caminhos, Deus se arrependeu e não destruiu, os destruiu como tinha ameaçado. Nínive mudou uma sentença de Deus por conta do jejum, do quebrantamento de coração deles, do quanto eles se rasgaram diante de Deus, e a convocação foi homens, mulheres e animais. Homens, mulheres, crianças e animais. Em Joel nem as crianças comiam, até as crianças entrarem em jejum. Era um mover coletivo. Jejuar em arrependimento e Deus nos destruiu. Resumo: o jejum na Bíblia sempre esteve ligado a momentos decisivos de mudança. Diga comigo: livramento, revelação e vitória espiritual. Ele não muda a Deus, mas muda a nossa postura diante de Deus. Jejum não muda a Deus, gente. Deus não precisa de jejum. Está entendendo isso? Repita isso só para ficar claro. Diga: Deus não precisa de jejum. Deus não precisa jejuar. O jejum muda nós. Ele não muda Deus, o jejum muda nós. É a nós. Ele muda a nossa vida. Ele nos muda. Muda a nossa postura diante dele, abrindo espaço para que a sua vontade se manifeste. Jejum não é dieta, nem tradição religiosa, mas um ato espiritual de consagração.
Jejum é dieta, bispo? Não. Jejum é com propósito. Jejum é com propósito. Esse jejum é um presente. Quantas pessoas que não têm força para fazer um jejum? Quantas pessoas estão morrendo espiritualmente e não conseguem se levantar? Gente, nós não mandamos vocês fazer, nós fazemos com vocês, nós arrastamos pelo exemplo. Nós arrastamos pelo exemplo. Não, vocês têm que jejuar, vocês têm que orar. Não, nós convocamos. Porque quantos falam assim, eu não estou feliz com a minha vida espiritual, eu não estou feliz com o meu relacionamento com Deus, eu não estou feliz com o resultado que eu tenho obtido, eu não estou feliz com aquilo que tem acontecido na minha vida. Então vamos subir o nível. Porque existem coisas que só serão resolvidas com jejum e oração e nada mais. Não tem outra forma de ser resolvida. Não tem outra forma de você ir para um nível superior. A carne quer comer, beber e folgar. A carne quer dormir e comer. Essa oportunidade de levantar às 4, às 5, é uma oportunidade que muitos estão precisando. Para disciplinar, para começar um novo estilo de vida. O jejum, ele é acompanhado de oração, arrependimento e busca da presença de Deus. Sempre que o povo de Deus jejuou, algo sobrenatural aconteceu. Vamos lá? Diga comigo, sempre que o povo de Deus jejuou, algo sobrenatural aconteceu. Como Salmo 35, humilhei-me com jejum, cura. Jejum mostra que dependemos de Deus e não das nossas forças. Porque tudo que a gente faz é um engano. Não, eu confio no meu taco, eu tenho habilidade, eu tenho conhecimento, eu tenho network, eu tenho merda nenhuma, gente. Isso não vai servir para nada. Eu estava lendo um negócio agora, presta atenção. Antes de descer, eu estava lendo isso aqui, ó. Escuta isso. O que a gente aprende sobre, o que é Edom? O hedonismo? Não entendi. Não, gente, vocês sabem, isso aqui fala quase todo dia aqui. O que é o hedonismo? Está soltando. Vai, o que é o hedonismo? A busca pelo prazer imediato. Vem lá de Esaú, Edom, que trocou a bênção da primogenitura, era o primogênito, direito de herança, dupla porção da herança, direito à liderança da família, direito à bênção de Deus, direito, aí o cara chega lá com fome, o irmão está lá fazendo um guisado, aí ele fala, me vende, me dá um pouco desse guisado. Ele falou, não vou te dar esse guisado não. Se você quiser, então me dá o seu direito de primogênito, é isso aí. Gente, 5º dia de jejum, hoje é 4 horas da manhã, tá? Hoje é 4 horas da manhã, já estava inverno. Aí, ele pega e fala assim, do que está me adiantando isso? Sabe aquelas precipitações idiotas? Sabe aqueles atos carnais? Do que está me adiantando isso? Me dá aí. E vendeu por um prato de lentilha. Aí, ele é conhecido como o vermelho, né? Prato Edom vermelho. O hedonismo vem daí. Por você trocar algo concreto, real, sólido, por algo passageiro, momentâneo. A sociedade hoje é uma sociedade hedonista. Só busca o prazer imediato. As pessoas hoje estão em busca o tempo todo do prazer imediato.
Eu preciso descansar, eu preciso comer, eu preciso me divertir, eu só tenho essa vida, eu preciso relaxar, eu preciso. É igual uma pessoa que eu sei que está em dificuldade, que eu ainda mandei uma mensagem, estou saindo 4 dias para descansar. Eu falei, como é que pode, Deus amado? Como pode? Como é que uma pessoa descansa com vida enrolada? Tem que ser muito habilidoso, ou muito folgado, O senhor tem problema em falar isso? Não tenho não. Estou só esperando voltar para eu falar pessoalmente. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas não fazem aquilo que tem que fazer, depois ela quer que você dê uma solução rápida para ela. Ela quer que você resolva rápido, socorra rápido, faz as coisas rápido, porque eu preciso de um milagre para ontem. E aí, às vezes Deus está falando quanto tempo? E eu estava lendo isso aqui, Obadias, agora há pouco eu estava lendo, Obadias, deixa anotado aí na sua Bíblia, para você meditar depois, Obadias 1, diz assim, Deus castigará Edom. O Senhor mandou a mensagem a todas as nações e nós ouvimos a sua mensagem. Prepare-se, vamos lutar contra Edom. Vamos lutar contra quem? Para de buscar prazer imediato. O Senhor diz a Edom: eu vou fazer de você uma nação fraca. Eu vou fazer de você uma nação fraca. Você vai ser pequeno. Se eu mudar essa tradução, está assim, você vai ficar pequeno, você não vai ser grande. O seu orgulho o enganou. Você vive nas cavernas das rochas, lá no alto das montanhas, por isso pensa, ninguém é capaz de me derrubar daqui. Aí vem, o Senhor diz assim, ainda que você voe tão alto como a águia, e faça o seu ninho entre as estrelas, eu o derrubarei de lá. Não importa quanto você suba, filho. Não importa quanto você suba, eu o derrubarei dali. E quando os ladrões chegarem de noite, levam apenas o que lhes interessa. Quando alguém colhe uva, sempre deixa algumas nas parreiras, mas os seus inimigos destruirão você completamente. Não vai sobrar nada. Nós só estamos guardados em Deus, gente. Prega isso para você, só tem um lugar seguro, Deus. Leis mudas, profissões mudam, sistemas mudam, pessoas mudam, países mudam. Nós só estamos seguros em Deus. Nós precisamos estar separados em Deus. Alguém assistiu aquele filme que a bispa falou ontem? Assistiu? 2 pessoas tinham mandado esse filme. Eu assisti também. Alguém já assistiu aquele filme Nefários? Quem não assistiu, levanta a mão, por favor. Chega lá na sua casa hoje e assiste aquele filme. Assiste que você vai ver como o mal tem atuado no mundo, como é que ele funciona, como é que funciona a incorporação demoníaca. Você vai ver que coisas, e tem uma coisa que tem vários pontos importantes lá, vários, mas como é que ele começa, o trabalhar dele começa com a criança, aos 3 anos, dos 3 aos 5, que a possessão começa ali, porque ele precisa daquilo que nós chamamos de legalidade. Então as legalidades, as autorizações vão sendo dadas. Então ele vai descrevendo como é que as coisas vão acontecendo dos 3 aos 5, depois aos 8, e aí vai as atitudes e aquilo que as pessoas acham hoje normal, as leis que estão aí como normal, e ele mostrando, porque na verdade, para quem não sabe, é um assassino, que ele já está no corredor da morte, e um psiquiatra é colocado para poder avaliar ele, para ver se realmente vai dar a sentença de morte, ou se ele é um louco, como é que se ele é lúcido, se ele não é lúcido. E aí, quando o psiquiatra vai
conversar com ele, descobre que na verdade ele está incorporado. Momentos ele, momento demônio, momentos eles, o momento demônio. E está tudo certo, é aquilo lá mesmo, que eu já lidei com isso, exatamente isso. Entendeu? Exatamente isso, igualzinho está lá, eu tenho essa prova. Muitas vezes eu falo, sai o demônio, eu quero falar com a pessoa. Sai a pessoa, eu quero falar com o demônio. É exatamente assim. Entendeu? E às vezes você até num momento de possessão, você fala assim, ó, eu não quero falar com você, eu quero falar quem que é o chefe, quem que é o cabeça. Eu quero o cabeça, sai você e vem o cabeça. É exatamente isso, muitas vezes, dezenas de vezes, centenas de vezes eu vivi isso. Só que quem nunca lidou com isso não acredita. Acha que é brincadeira. E como é que funciona a possessão? E aí depois vem o rapaz, quando volta o rapaz em pranto, chorando, que ele não quer fazer coisas que ele faz, mas o demônio faz ele fazer. E agora ele estava no corredor da morte. E aí vem as questões, né, das leis, que ele fala como psiquiatra, fala, antes de você sair daqui, você terá cometido três assassinatos. Ele fala, eu não vou cometer nenhum, não, essa conversa não interessa, que eu não vou cometer nenhum. E ele falou, você vai cometer. Um você já cometeu, você matou sua mãe. Como que ele matou a mãe? Não, minha mãe não tinha um problema, minha mãe foi eutanásia, tudo legalizado, eutanásia, você matou sua mãe. Você matou, não tem dessa legalizada, você matou sua mãe. A outra era a namorada que estava indo para fazer o aborto. Entendeu? Você já, antes de terminar aqui, você terá cometido 3 assassinatos. E ele correu para tentar ver se falava com a namorada, porque estava tudo certo, ele estava no consentimento do aborto. Era mais um assassinato que ia. Aí ele fala de Moloque, no filme é super inteligente. Ele fala de Moloque, que é um deus que a Bíblia fala, onde era alimentado com crianças. E hoje Moloque. E o Moloque, quando as crianças eram lançadas no ventre de Moloque, que a barriga dele era um forno, eles tocavam um som extremamente alto para que não se ouvisse o grito das crianças. E onde as crianças estão sendo assassinadas hoje? No ventre, não tem grito. E depois joga nos fornos para só incinerar. É assim que acontece. Não, ele fala, quando tenta chamar um teólogo, ele fala, não tem teólogo que conhece mais do que eu, ninguém sabe mais do que eu, teologia. Conhece a palavra profundamente. O problema é que vocês olham com esses olhos, eu olho com aquilo que eu já lidei. Isso aí eu já lidei cara a cara, ouvindo, conversando, repreendendo esse tipo de demônio da vida de pessoas. Quem olha acha que é só um filme, aquilo lá. Quantas e quantas vezes eu lidei com aquilo. Inclusive o padre foi uma boa, porque o padre ele já gostou do padre, porque o padre não tem autoridade nenhuma. Já gostei de você, porque o padre não acredita nele. Entendeu? Já gostei de você não acredita, você é dos meus. Entendeu? E aquela palavra assim, eu quero ser feliz, aí ele bate palma, né? Que agora você é dos meus, porque tudo que ele quer é esse tipo de conversa, que é a conversa que a gente mais escuta hoje. O maior erro dele foi levar Jesus na cruz. O problema é o carpinteiro, ele fala. O problema é o carpinteiro. Assiste hoje, de dia. Estou brincando. Eu, sinceramente, há umas 3, 4 semanas atrás, o Vitor tinha falado dele para mim, umas 4 semanas, né, Vitor? Você falou, né? Falou atrás, e aí essa semana o Darcy tinha mandado para mim. Eu até achei que fosse mais pesado. Eu fui preparado para ver algo mais pesado. Achei menos pesado do que mas achei bastante interessante e real com base nas minhas experiências, tá? Com base nas minhas experiências, é real, é aquilo. Quantas e quantas vezes eu lidei com aquilo, entendeu? E teve gente que, sinceramente, teve gente que eu salvei, teve um cara que eu não consegui salvar. No início da minha fé, teve um cara que eu não consegui salvar. E ele fazia exatamente, entrava o demônio e saiu, entrava o demônio e saiu. E no que ele saiu da igreja, ele se suicidou. Ele pulou no pontilhão. Há muitos anos atrás.
Você vê, era literal a possessão dele, que ele saiu, já não queria, a família trouxe para a igreja, ele já não queria, foi uma luta para ele trazer. E quando saiu, depois, ele pulou do pontilhão. Quem? Sim, o psiquiatra anterior a esse se suicidou também. Vamos lá. Jejum como um ato de humilhação diante de Deus. Onde eu estava, gente? Jejum como um ato de livramento? Isso. Jejum como um ato de livramento. Como eu li Esther 4, jejum antes de se apresentar ao rei. Resultado, vitória sobre Amã, libertação dos judeus. Nínive, né? Em Jonas, o povo jejua em arrependimento. Resultado, cidade não destruída. Quando jejuamos, diga comigo em voz alta, Deus pode mudar decretos e sentenças contra nós. Jejum como porta de revelação e direção. Moisés jejuou, jejum recebeu a lei e a glória de Deus. Daniel, jejum, recebeu visões proféticas, revelações e não só, e promoções, né? Igreja primitiva, jejum, recebeu direção missionária. Quando nós precisamos de respostas e decisões importantes, o jejum abre os ouvidos espirituais e recebemos direções. Jejum como arma e vitória espiritual. Olha o que Jesus disse, Mateus 17, 21. Diga comigo, mas esta espécie só sai pela oração e pelo... Tem espécie de demônios ou espécie de problemas causado por demônios que só sai com jejum e oração. Não existe uma outra forma. Inclusive os discípulos tá lá questionando, mas por que nós não podemos? Meu filho, sem vida consagrada vocês não dão conta. Era o resumo do que Jesus estava dizendo. Sem vida consagrada, sem jejum e oração, vocês não rompem, vocês não vencem, você não expulsa aí. Tem problemas, como disse, quantas situações já eram para estar definidas? Se Deus achasse que eu mereço, já teria acontecido. Não tem nada a ver com isso. Absolutamente nada a ver com isso. Jejum não é barganha, mas aliança de fé e entrega a Deus. Não é barganha também. O jejum, primeiramente nós deveríamos jejuar continuamente. Eu vou falar um pouco mais sobre isso para te animar a jejuar. Te animar a ser uma pessoa de jejum. Vou te dar motivos, ainda que não seja esses que eu estou te dando aqui, eu vou te dar mais. Ele gera humildade, livramento, revelação e vitória espiritual. Quando jejuamos de verdade, o céu se move e a terra é transformada. A nossa terra. Se humilhar na Bíblia e no uso comum não significa se diminuir no sentido negativo de perder a dignidade, mas sim assumir uma postura de reconhecimento de limites e dependência de algo maior que nós. Tanto que o Senhor diz, né? Se o meu povo, é reconhecer, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu os ouvirei, perdoarei o seu pecado, curarei a sua terra. Diga comigo, se o meu povo que chama pelo meu nome, ai, Deus, Senhor é o meu Deus, Deus é tudo para mim, Deus, ai meu Deus, mas se o meu povo que chama pelo meu nome, diga comigo, se humilhar, quer dizer, o que muitos aprenderam ontem? Quando você se humilha, não, você não precisa ser humilhado, é você. Quem se humilha não é humilhado. Diga comigo essa frase. Quem se humilha não é humilhado. Quem é humilhado? Orgulhoso. Orgulhoso é humilhado. Soberbo é humilhado. Arrogante é humilhado. Quando você vê, deixa eu falar uma coisa com muito amor,
recebe com amor, mas é verdade. Quando você vê uma pessoa passando por muita humilhação, orgulho no coração. Muita. Porque quem se humilha não é humilhado. Os orgulhosos são humilhados. Os soberbos são humilhados. E não tem absolutamente nada a ver com condição financeira. Nada. Porque muitos misturam, faz essa idiotice de misturar com questão econômica. Diz, não, ele é humilde. Humilde por quê? Porque é pobre? Você acha que porque uma pessoa é pobre, ela é humilde? Sim ou não? Tem nada a ver com condição financeira ou social. Interna. Totalmente interna. Que se chama pelo meu nome, se humilhar. Diga, quem se humilha, não será humilhado, será exaltado. Até porque ontem ainda, a bispa bateu bastante nisso. Tem uma graça maior. Os humildes recebem uma graça maior. E graça maior é essa graça que nós falamos, favor. Favor, graça maior, tem um favor maior. Vai acompanhá-lo uma unção maior. E orar, diga comigo, e orar. E buscar a minha face. Meu Deus, buscar a face. Buscar a face. Comunhão, intimidade. Eu quero, que é o que nós estamos fazendo nesses dias. As nossas orações, 5 horas da manhã, está sendo isso. Senhor, eu quero a tua face. Senhor, a tua presença. Senhor, nós queremos o Senhor. Nós queremos o Senhor, meu Pai. Até porque é aquela história, né? Tem gente buscando só a mão de Deus, nada mais do que a mão de Deus. É admitir que nós precisamos dele, que não temos forças próprias suficientes. É abrir mão do orgulho e da arrogância. Não insistir em estar sempre certo. Não se colocar acima dos outros. Diga comigo, é ter um coração ensinável. Olha, ter um coração ensinável, peça a Deus um coração ensinável, porque o orgulhoso não é ensinável, o soberbo não é ensinável, ele tem a cabeça dele rígida, a mente rígida, eu penso desse jeito, ninguém vai me mudar, eu não concordo com isso, não concordo, é aquela história, né, o do não concordo, é sempre bom fazer uma avaliaçãozinha na vida, está funcionando para você? Está funcionando de verdade para você? Você está colhendo todos os resultados que gostaria de colher? Está vivendo tudo que gostaria de estar vivendo? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não, inclusive com a igreja, né? Às vezes nós somos criticados porque a igreja jejua demais, a igreja ora demais, a igreja, não, louvado seja Deus, nossa, sabe sair da igreja, por quê? Jejua demais, ora demais, toda hora está convocando para um trabalho espiritual. A gente sabe do que vai virar por aí. E tem gente que não vai ter estrutura. A gente sabe que 25% de quem ouve a palavra, 75% de quem ouve a palavra, biblicamente não vai entrar. A semente não está retendo a semente. 75% não está retendo. Está lá, ó, lei da semeadura. Ó, a palavra do semeador. Vai lá, medita lá. Se acha lá no meio, que 4 tipos de pessoas, 75% não retém a palavra. Colocar-se em atitude de serviço, se humilhar também está disposto a servir, ouvir, perdoar, estender a mão, reconhecer erros, pedir perdão, tanto diante de Deus quanto diante das pessoas. Resumo, se humilhar é baixar o coração diante de Deus, das pessoas, não por fraqueza, mas por maturidade e fé, entendendo que quem se humilha diante de Deus é exaltado por Ele. Lê aqui, ó. 1, 2, 3 e...
jejum é uma forma de humilhação. Eu estou aqui, Senhor, eu preciso do Senhor, eu dependo do Senhor. Eu não sou nada sem o Senhor. Me ajuda, Deus. Me ajuda a me levantar. Me ajuda a dar ao Senhor o que eu preciso dar, não o que eu quero dar. Me ajuda, aumenta a minha fome, aumenta a minha sede, meu Pai. Eu quero sede, eu quero fome, Senhor. Até porque os textos que eu passei agora, que eu li com você dos resultados, são resultados poderosos, gente. Nós estamos falando de homens que ocuparam posições nas nações. Pessoas que ocuparam posições de destaque por conta do jejum. Benefícios do jejum. Diga comigo, melhora o metabolismo, controle do açúcar no sangue. Vai melhorar teu metabolismo. Vai melhorar a tua saúde. A carne não deixa você jejuar. A carne quer comer, beber, dormir, é o que ela quer. Eu estou cansado, mas eu estou estressado, você vive cansado, você vive, é assim, vive com fome, vive com vontade de beber, vive com vontade de comer, vive com vontade de dormir, é assim. É assim. Estimula a queima de gordura e auxilia na saúde do corpo. Jejum estimula a queima de gordura. Meu Deus, quanto tempo eu perdi. Não é? O menino ali, o Bruno, eu falei, Bruno, por que você está bonito desse jeito? Deixa o povo te ver, Bruno. Chegou pertinho, não, fica em pé, Bruno. Tira esse óculos, Bruno. O Bruno chegou perto de mim outro dia. Não, outro dia não, agora é semana. Bonito, corado, bonito. Eu falei, Bruno, está bonito, está magro, o que foi? Bispo, fiz um jejum de 7 dias. 7 dias. 7 dias a água. E a esposa fez parcialmente com as crianças. Ela estava me contando ontem que a atitude do Bruno como líder, como cabeça, influenciou a família, afetou a família. Quantos quilos você perdeu, Bruno? 12 quilos? 12 quilos. Mas o Bruno queria emagrecer? Não, foi um versículo que ele deu de santificação, de expiação. Ele falou, eu quero mais. Eu quero mais. E resultou. Eu olhei para o rosto dele, eu falei, teu rosto está diferente, cara. O que você fez? Passou por uma renovação. Aí você vai estudar sobre o assunto. Dentro desse processo que ele fez, até células cancerígenas são eliminadas do corpo. É um processo de renovação. Eu vou ler aqui. Obrigado, Bruno. Fortalece o cérebro, clareza mental e memória. Diga comigo, fortalece o cérebro. Todo mundo a partir de 3 dias diz que o foco é maior. Vocês estão vendo aí, a bispa está no 5º. O foco é maior. Traz clareza mental, renovação na memória. Quer dizer, um reset no organismo. Estimula a autofagia, que é a renovação celular. Ela ativa a autofagia. A autofagia é essa faxina que é feita no seu organismo. Vai eliminar toxina, vai eliminar células ruins, negativas, até cancerígenas. O corpo vem fazendo uma faxina, vai lá. Você dá um reset no seu organismo. Olha essa aqui, você vai adorar. Diga comigo, renovação celular e combate ao envelhecimento. Por isso você está ficando velho, não jejua? É nítido. Eu olhei para ele, eu falei, rapaz, você vê que o corpo,
ele está com um vigor bonito, liso. Reduz a inflamação, melhora a saúde do coração. Ou seja, o jejum é um presente de Deus também para o corpo, mente e para o espírito. Olha, o Daniel 1, passados 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sadios, diga comigo, mais sadios, mais fortes do que os jovens que comiam comida do rei. Mais sadios e mais fortes. E mais, todas as vezes que o rei os fazia pergunta a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos da Babilônia. Então, olha a renovação. Viu que eles eram mais bonitos, mais fortes, mais saudáveis, mais sábios. Você vê, está na Bíblia. Tanto é que começaram a estudar os jejuns bíblicos. E descobriram, a ciência descobriu o poder do jejum bíblico. Benefícios espirituais do jejum. Diga comigo, aproximação de Deus. Quebra de cadeias espirituais. Como Jesus disse, né? Tem coisas que só vai se resolver com jejum e oração. Se não é os 21 dias lá, Daniel persistindo, resistindo. Clareza e direção do Espírito Santo. Diga comigo, clareza e direção do Espírito Santo. Atos está lá em adoração, em jejum, louvando, adorando. Aí vem o quê? Direção. Do que fazer? Como fazer? Humilhação e dependência diante de Deus, Esdras 8, 21. Renovação espiritual é autoridade, Isaías 58. Diga comigo, jejum é uma arma poderosa contra o pecado e um canal para ouvir a Deus. O jejum fortalece o corpo, a alma e o espírito. A conclusão é essa. É uma prática que traz cura e renovo e direção divina. Olha quantos benefícios, gente. Que cada um dispõe a jejuar não apenas por uma necessidade física, mas como um ato de consagração, ao Senhor. Isaías 58 diz assim: então, com jejum certo, da maneira certa, então clamarás e o Senhor te responderás. Gritarás por socorro e Ele lhe dirá: eis-me aqui. Com jejum certo. Agora, a mensagem de hoje era padrão de pensamento, né? Eu vou, para quem estava aqui pela manhã, eu vou ler um versículo que foi lido de manhã. Diz assim, antes de mais nada eu quero que você repita isso aqui comigo. Jesus veio levantar um novo tipo de gente. Pessoas com sua natureza, cópias dele. Cristão é cópia de Jesus. Cristão é um novo tipo de gente. Cristão é pessoas que têm a natureza de Cristo, o perfil, os hábitos, as práticas de Cristo. Por que eu estou falando sobre isso? O jejum, porque eu estou trazendo para você tudo isso, e às vezes você fala assim: não, eu não sei, minha vida não dá, minha correria. Estou mostrando para você, empresários. Tem outra aqui que também já fez jejum 3, 24, 48, trabalhando. Você parou, Bruno? Não? Tem os negócios dele, não dá para parar. Só que se preparou para isso. Ele falou que ele não saiu aleatoriamente. Para 7 dias ele não saiu aleatoriamente. Ele veio se preparando para poder fazer. Mas nós, como igreja,
Você, como cristão, você precisa entender que, às vezes, a gente vem à igreja, ouve a palavra, participa do culto, adora na hora do culto, mas ser cristão é mais do que isso. Existe o sacrifício de louvor, sacrifício de adoração, o sacrifício do jejum. Às vezes existe aquela separação para uma comunhão maior, intimidade maior. Existe um jejum para definições maiores, para rompimentos, como eu li para você e te mostrei. O jejum para livramentos. O jejum para vencer castas, qualidades, tipos de problema, qualidade de demônios. Jesus contou-lhe outra parábola dizendo: o reino de Deus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto dormia, veio seu inimigo e semeou no meio do trigo e se foi. Gente, quem assistiu o filme? Ele citou isso aqui. Você sabia? Ele citou isso aqui no filme, o demônio. Que o joio é semeado por eles. Ele está ali no meio para levantar o joio. Mas enquanto dormia, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Diga comigo. Um inimigo fez isso. Respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não. Diga comigo, porque ao tirar o joio, você poderá arrancar com ele o trigo. Você sabe por quê, né? Sabe ou não? Sim ou não? Não como a regra, mas é porque geralmente o trigo é casado com o joio. É pai do joio. É filho do joio. Ou é filho do trigo, ou filho do joio. Está ligado ao trigo, entrelaçado ao trigo. E a direção é: não mexa não, pode deixar crescer junto. Pode deixar, porque, escuta aqui para você ver. Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo, desde que eles cresçam junto até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Então, Mateus 13, diga comigo. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. Sabe por quê, gente? Presta atenção. Diga comigo essa frase, diga comigo: a multidão não entende. Agora, os discípulos, eles não param aí. Multidão, inclusive, quero que você, a partir de hoje, quando você estiver lendo os evangelhos, eu quero que você se atente a isso. Porque você vai encontrar referências do Senhor falando que a multidão ele falava de uma forma, mas aos discípulos, não.
discípulos, ele trazia revelações. Você quer fazer parte da multidão? Ou você quer ser um discípulo? Isso depende de você, porque às vezes você fica sem entender as coisas e não busca entender, não busca se aprofundar. Os discípulos foram até ele, eles também não entenderam. Ele diz: explica-nos a parábola do joio no campo. Nós também não entendemos. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. Diga comigo: o campo é o mundo. Está aí, a semente está sendo espalhada. Nunca foi tão espalhada como ela está. O tempo todo ela está sendo espalhada. E a boa semente, diga comigo, são os filhos do homem. Os filhos do reino, desculpa. Os filhos do reino. O joio, diga comigo, são os filhos do maligno. Meu Deus. Quem são os joios, gente? Então tem os filhos do reino e os filhos do maligno? Tem os filhos do reino e os filhos do maligno? Sim ou não? Que triste, hein? Saber que ele começou a agir plantando ideologias, plantando uma mentalidade de liberdade. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, a vida é minha. Que essa liberdade, mentira, comprou de alguém, foi plantado por alguém, e que ele não se deu conta que foi o maligno. Eu vi o vídeo que postaram, não sei se vocês viram esse vídeo, o vídeo por conta do Trump falar sobre o Tilenol, e que descobriram que o estudo nos Estados Unidos, universidades renomadas, seríssimas, associaram, descobriram através de estudos, e como o aumento de crianças com autismo aumentou demais, então descobriram que estava relacionado ao Tilenol. E aí, aquele grupo com a mentalidade esquerdista, para mostrar e contrariar o Trump, as mulheres grávidas começaram a tomar o Tilenol e filmando, fazendo seus vídeos, tomando, só para contrariar e mostrar que ele estava errado. E o problema disso é que uma mulher foi e tomou mais do que deveria. E eu não sei o que aconteceu com ela, mas até o vídeo aparece uma enfermeira dizendo o seguinte, dizendo que ela estava assim, possivelmente ela não sobreviveria, que ela estava num quadro gravíssimo, e possivelmente ela não ia sobreviver, por uma pirracinha só para provar que o Trump estava errado. É o que eu falo para você, às vezes a mentalidade, a pessoa, não, eu penso assim porque eu penso assim, não pensa assim porque pensa assim, não. Se você não for moldado pela palavra, o maligno está moldando. A semente está sendo semeada, ficou claro, o texto ficou claro. Respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. A boa semente está aqui, você quer ignorar, o problema é teu. A boa semente está aqui. Eu não acredito nisso. Tudo bem, não tem problema. Não tem problema. É uma questão de liberdade, é uma questão de escolha. Cada um acredita no que quer. Não é verdade? Tem gente que acredita que tomar um banho de pipoca vai trazer proteção. Não é? Tem gente que acredita que pega o elefante, vira a bunda dele para a porta, vai atrair prosperidade. Tem gente que acredita que põe um ramo de arruda ou espada de São Jorge e vai acontecer coisas incríveis, né? Tem gente que acredita nas coisas mais, que tem que ter muita fé, não é? Tem mais fé do que a gente, esse tipo de gente. Fé louca. Agora, aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno.
E o inimigo que semeia é o... Lê lá, ó. E o inimigo que semeia é o... Do mesmo jeito que a semente está sendo semeada, o diabo também está semeando a sua semente. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá o fim desta era. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. E eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Lembra que eu conto isso para você? Uma vez uma pessoa, para me provocar, virou para mim e falou assim: e alma tem dente? Eu falei: não sei, depois você descobre. Eu não vou querer descobrir se a alma tem dente ou não, mas é uma forma da gente entender. Você entende? Quantas vezes na vida você rangeu os dentes? O que você entende por isso? Prantos e ranger de dente, o que você entende? Dor, meu filho. Quantas vezes a gente trava com tamanha força assim? Você faz tanta força que você range os dentes de dor, aflição. Como não tem como descrever, diz que é prantos e ranger de dentes, a única coisa. Então os justos, diga comigo, então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Vamos lá, 1, 2, 3 e diga: aquele que tem ouvidos, o quê? Tem ouvidos, não tem? Ouça. Quem tem ouvidos que ouça. Agora, eu preciso ser discípulo. Eu quero entender. É igual, há pouco tempo eu atendi um pai de santo, né? E a gente, é bom quando a gente conhece a verdade, que a gente não tem receio, não tem medo, e a gente se torna mais ousado, né? E eu só soube que ele é pai de santo quando ele chegou e falou, sentou para mim e falou que ele era pai de santo, ele servia, e há 18 anos, não sei. E aí eu peguei, terminei e falei assim, a hora que ele terminou essa parte, eu falei assim: então deixa eu te descrever antes de você falar a sua vida para mim. Eu falei: quantos anos você tem? Ele falou X. Eu falei: está acabado. Sua aparência é de muito mais. Tem aqui diante de mim um cara frustrado, infeliz, um cara derrotado, um cara que fizeram promessas e mais promessas e nunca te entregaram o que prometeram. Hoje tem um cara aqui sem sonho, sem expectativa, desanimado da vida. Você está desanimado da vida, frustrado com a sua vida, porque nenhuma das promessas que foi feita a você se cumpriu. Agora você pode falar. Ele falou: não, você descreveu minha vida. Eu falei: eu sei, porque não entrega. É isso aí. Te engana por um período e te rouba a vida no final. Além de tirar tudo, te rouba a vida, a sua alma no final. Agora, o que Deus promete, Deus entrega. O que Jesus promete, Ele entrega. É só você olhar para a vida das pessoas que estão dentro da igreja. O que a palavra promete é o que elas estão vivendo. Diga: o que Deus promete, Deus entrega. Sabe por quê? Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel. Fique em pé, por gentileza. Lindo. Com seus olhos fechados,
A multidão não compreendeu a parábola contada por Jesus. Mas ainda assim elas estavam satisfeitas porque havia recebido curas, libertações e bênçãos. Já parou para pensar? Só porque, por causa de algum resultado, elas estavam satisfeitas. Por outro lado, os discípulos se aproximaram do Senhor e pediram que explicasse. Não, nós queremos saber. Aqui tem uma lição para nós. Discípulos se esforçam para aprender. Diga comigo, discípulos se esforçam para aprender. Nós, como os discípulos de Jesus, nós não podemos nos contentar ou ficar satisfeitos apenas em receber bênçãos. Não, Deus não tem só bênção para você. Pelo contrário, devemos desejar compreender o que está escrito na palavra. Um discípulo sabe que sem entender a palavra de Deus de forma revelada, ele não consegue ir além. Discípulo anseia por profundidade, por uma vida plena. Na minha caminhada, eu observei que algumas pessoas estão constantemente lutando para se reerguer espiritualmente. Sempre tentando se reerguer. Mas é porque buscam a Deus apenas nos momentos de necessidade, de dor ou de emergência. Não, não faz isso. A relação que muitos tentam estabelecer com Deus é marcada por barganhas, nunca se firmando nele num relacionamento verdadeiro, real, íntimo, pessoal. Outros, às vezes, é só em períodos específicos de propósito, sem compreender, que acaba persistindo num padrão que jamais construirão uma vida sólida. Não, discípulo quer entender, quer profundidade. Discípulo quer relacionamento. Se nós desejamos uma vida de progresso, de crescimento, de avanço, nós precisamos nos aprofundar. Hoje nós estamos no 5º dia de jejum. Talvez você fez ele de alguma forma, ou não tão séria, tão comprometido, mas você pode começar. Temos ainda 3 dias pela frente. Esther, em 3 dias, houve uma reviravolta. Uma reviravolta. Em 3 dias, os decretos caíram por terra. Em 3 dias, Deus tirou o ímpio, maligno do poder e colocou o justo. Em 3 dias, Deus mudou posições. O que era para ser uma tragédia, foi mudado para um tempo de festa, de comemoração. Inclusive essa festa é comemorada até hoje em Israel. Yom Kippur, a festa de Yom Kippur, que eles comemoram esse livramento. Deus tem definições maiores para nós, mas Ele está nos chamando para um relacionamento mais alto, de maior profundidade. Com a multidão, Deus falava de uma forma, por parábolas, diz a Bíblia. Mas com os discípulos, Ele falava de forma revelada. Não seja da multidão.
Não faça parte da multidão. A igreja tem que ser formada por discípulo. Discípulo almeja mais, deseja crescer, anseia por entendimento. A igreja tem o templo físico, e no templo físico também convive o joio e o trigo. Os que são aqueles que buscam um relacionamento verdadeiro com Deus, é o trigo, mas existe o joio também. Nós precisamos ter cuidado aonde nós estamos. São as nossas obras que vão definir o que somos, quem somos, se somos trigo ou se somos joio. Coloque isso dentro de você. Como povo separado de Deus, nós precisamos nos encher da sua palavra, nos encher do Espírito Santo, viver no poder do Espírito Santo, permitir que Ele tome o controle da nossa vida e nos conduzir. Nesta era, Deus procura um povo disposto a se separar, a viver para Ele. Um exemplo dos nazireus. Pessoas que não seguem o curso do mundo, nem pensam ou agem conforme os padrões gerais. Um nazireu sabe aonde deve estar, que ele é um separado. Sabe, nazireu é um separado, um consagrado. Ele sabe aonde deve estar, o que é permitido, o que não é, aonde ele deve ir, aonde não deve ir, o que é prioridade, o que ele deve vestir, o que ele não deve vestir, com quem ele deve se relacionar ou não se relacionar, o que deve ocupar o primeiro lugar na sua vida. Um nazireu é um consagrado. João Batista era um nazireu. Ele discerne o que é apropriado para a sua vida, ele discerne os tempos. Seja um nazireu, um separado. Diga a Deus, ao Espírito Santo, que você não quer fazer parte da multidão. Você quer ser um discípulo. Discípulo tem relacionamento. Discípulo tem comunhão. Discípulo tem revelação. Diga a Deus que você quer se levantar e viver uma vida separada. Diga a Deus, eu quero, Senhor, relacionamento com o Senhor. Sabe, às vezes a gente, por desprezar os ensinamentos bíblicos, nós somos roubados em tantas coisas. Um jejum como nós estamos pode destravar tantas coisas no mundo espiritual. Pode trazer tantos resultados que estamos esperando há tanto tempo. Saúde física, mental, emocional, trazer um relacionamento com Deus, revelações, direcionamentos, livramentos, transformações, transferência de riquezas. Um jejum como este pode mudar a nossa história. Um jejum como este pode fazer a nossa face brilhar diante daqueles que nos conhecem, olha para nós e diz: poxa, como você está diferente, como a sua vida mudou. Diga a Deus, eu quero comunhão com o Senhor, eu quero intimidade com o Senhor, eu quero fazer parte dos discípulos, Senhor. Eu quero fazer parte dos discípulos. Tem gente que não tem mais sede de Deus. Tem gente que não tem mais fome de Deus. Tem gente que só está em busca do prazer imediato. Só o prazer imediato e nada mais. Não, Deus não quer um povo hedonista
que só está em busca de prazer imediato, mas sim um povo separado, um povo que tem fome, um povo que tem sede, um povo que o busca, um povo que quer um relacionamento com Ele, um povo que quer estar no propósito. Eu quero estar no propósito, Senhor. Eu sei que o Senhor tem propósito comigo, propósito da minha vida, através da minha vida. Eu sei. Deus se manifestará. Deus tem propósito com você. Deus se manifestará. Deus tem propósito na sua vida. Deus se manifestará. Ele está te chamando para um nível superior. Aleluia. Ele se Aleluia. manifestará. Ele se Aleluia. manifestará. Diga a Ele: me aviva, Senhor. Tem gente que esfriou na fé. Tem gente que esfriou na fé e não consegue se levantar. Não permita que isso aconteça. Diga: Deus, põe fogo no meu coração. Põe fogo, Senhor, no meu coração. Eu quero um coração em chamas. Eu quero um coração em chamas. Eu quero um coração em chamas. Um coração que arde, que queima, Senhor. Eu quero um coração em chamas. Eu quero a tua unção. Eu quero o teu espírito. Eu quero fome. Eu quero sede. Quando nós não temos sede, não temos fome, é porque estamos doentes. Diga: Deus, eu quero fome, eu quero sede, eu quero fé. A Bíblia diz que nos últimos dias haveria fome na terra. Fome, não fome de comida ou de bebida, mas fome da palavra. Diga: Deus, eu tenho fome, eu quero mais fome, eu quero ter fome, Senhor. Aleluia. Eu quero, meu Pai. Eu quero a minha casa te servindo. Eu quero ser um líder que influencia, meu Deus. Arrasta pelo exemplo. Eu quero ser um líder. Um líder dirigido pelo Senhor. Um líder da minha família. Um líder dos meus liderados. Eu quero, Senhor, eu quero. Acende essa chama, Senhor. Nós queremos, meu Pai, um coração em chamas. Nós queremos um coração que queima, que arde, meu Pai, que tem sede, que tem fome do Senhor, meu Deus. Porque sabemos que virá dias que só aqueles que estão no Senhor se sustentarão. A tua palavra diz que o joio e o trigo vão crescer abundantemente, vão crescer em toda a sua plenitude. Mesmo o joio estando crescendo, o trigo vai crescer com força total. Que nós sejamos, Senhor, que nós sejamos o trigo, que nós sejamos o trigo que está em pleno crescimento. Ajude-nos, Senhor. Que não haja, meu Pai, na nossa família joio. Não, Senhor, que não haja na nossa casa joio. Que não haja, meu Pai, que o diabo não tenha acesso para semear a semente maligna dele na nossa casa, nos nossos filhos. Não, Senhor, guarda-nos, meu Deus. Gaste tempo com a tua família. A boa semente é a palavra. Se você não semear a palavra, o inimigo vai semear a dele. Gaste tempo, fale da palavra, semeie a palavra o tempo todo. A sua casa, a sua família, os seus filhos, as pessoas que estão ao seu redor. Semeie a palavra, porque se você não semear a palavra, o inimigo vai semear. E essa loucura que nós estamos vendo, gente louca, gente desequilibrada, fazendo coisas absurdas, com ideologias absurdas, porque o inimigo semeou a sua semente. Aleluia. Aleluia. Vem, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, toma a tua igreja. Diga: Deus, eu quero fome. Deus, eu quero teu Espírito.
Deus, eu quero o Senhor. Só diga isso a Ele. Deus, eu quero o Senhor. Deus, eu quero o Senhor. Deus, eu quero o Senhor. Diga: Deus, eu quero o Senhor. Deus, eu quero o Senhor. Eu quero a tua presença na minha vida. Eu quero o Senhor. Talvez, quanto tempo faz que você não faz essa oração? Às vezes a gente diz: Deus, me abre uma porta. Deus, me abençoa. Deus, 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 Deus. Diga: Deus, eu quero o Senhor. Diga a Ele: Deus, eu quero o Senhor. Deus, eu quero o Senhor na minha vida. Deus, eu tenho sede pelo Senhor. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, vem. Move a igreja. Toca corações, incendeia corações, Espírito Santo. Aleluia. Diga a Ele: vem, Espírito, eu quero o Senhor. Aleluia. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Levanta aqueles que estão caídos. Levanta aqueles que não têm força para se levantar. Aviva a tua igreja, Senhor. Põe fogo no coração da tua igreja. Põe fogo em nossos corações, Espírito Santo. Põe fogo. Diga a Deus: incendeia o meu coração, Senhor. Incendeia o meu coração, Senhor. Incendeia. Não me entregue a mim mesmo. Não me entregue a mim mesmo. Incendeia todo o meu coração, Senhor. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo és o Senhor. Diga a Deus: eu quero a tua presença. Eu preciso dela. Eu quero o teu Espírito na minha vida. Aleluia. Atraia Ele para a tua vida. Atrai Ele para a tua vida. Atraia Ele para a tua vida. Atraia Ele. Atraia. Atraia. Diga: aleluia. Vem, Espírito Santo. Aumenta a sede, aumenta a fome. Aumenta a sede, aumenta a fome, Senhor. Aumenta a sede, aumenta a fome, Senhor. Aumenta a sede, aumenta a fome, Senhor. Aumenta. Aleluia. Adore a Ele. Adore a Ele. Diga: Deus, enche-me com teu Espírito. Enche-me com a tua presença. Enche-me. Enche-me. Aleluia. Vai, se entrega. Se entrega. Se entrega, adore. Derrama sua glória. Oh, aleluia. Até transbordar. Derrama. Derrama sua glória. Enche-me. Santo, santo, santo. Até transbordar. Santo, santo. Derrama sua glória. Enche-me. Enche-me, Deus, até transbordar. Derrama sua glória. Derrama, Senhor. Enche-me, Deus. Adore a Ele. Enche-me, Adore a Ele. Deus. Enche-me. Não nos entregue a nós mesmos, Senhor. Não nos entregue a nós mesmos. Não nos entregue a nós mesmos, Senhor. Não.
Não nos entregue a nós mesmos, Senhor. Dai-nos um coração segundo o seu coração. Dai-nos um coração quebrantado que te ama, que te prioriza, que tem sede do Senhor, que tem fome. Dai-nos, Senhor. Dai-nos, Senhor. Aleluia. Adore. É o Senhor. Ele é digno de ser adorado. Poderoso. Certifique-se que você está adorando e não cantando. Certifique-se que você está adorando e não cantando. Não é cantar, é louvar. É adorar com a sua alma, é adorar com o seu coração. Aleluia. É o Senhor Deus poderoso. Ele é digno de ser louvado. Digno de louvor. Aleluia. Digno de louvor. Digno de louvor. Tu és santo. Santo Ele é. O Todo-Poderoso. Digno de louvor. O Senhor é digno. Digno de louvor. O Senhor é digno. O Senhor é digno. Santo. 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 Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso. Adore, adore. Adore, 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 adore. Digno de louvor. Adore. Adore. De toda a tua alma, de todo o teu coração, com todas as tuas forças, adore. Aleluia. Santo é o Senhor Deus poderoso. Receba a nossa adoração. Receba o nosso louvor. Digno de louvor. Digno, digno. Digno de louvor. Tu és santo, Ele é. Os anjos cantam santo, Senhor Deus, eles cantam Santo, 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 santo. digno de louvor. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, santo. Santo, 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 Senhor Santo. Santo, santo. Santo, 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 Senhor. Digno de louvor. Diga a Ele. Digno de louvor. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Louvado, adorado, glorificado seja o teu nome. A tua igreja te louva. A tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja. Aleluia. Aleluia. O que você gostaria de dizer ao Senhor nessa manhã? Diga a Ele. Diga o que o Espírito Santo coloca na tua boca para dizer. Diga a Ele. Diga a Ele. Eu te amo. Eu preciso do Senhor. Diga a Ele. Eu quero te adorar, Senhor. Eu quero me levantar com força e poder. Eu quero ser um discípulo, Senhor. Eu quero ser um discípulo. Eu não quero fazer parte da multidão, não, Senhor. A multidão não entende nada, Senhor. A multidão só quer o milagre e mais nada, Senhor. Mas eu quero o Senhor. Diga. Diga. Quanto tempo faz que você não diz a Ele:
que Ele é a coisa mais importante na sua vida, que você o ama. Quanto tempo faz que você não diz? Esse trabalho, ele veio para nos avivar a igreja do Senhor, para puxar para um próximo nível. Esse é um portal de uma bênção imensurável. Só diga: eu não quero ser a mesma pessoa. Eu não quero o mesmo nível de comunhão, eu não quero o mesmo nível de intimidade, eu não quero, Senhor. Santo Deus. Sem o Senhor, me encontre outra vez. Eu nada sou, desejo ser. Aleluia. Como tu és, por favor, vem me encher. Eu nada sou. Ah, não somos. Meu Senhor, Nós não somos. Me encontre outra vez. Eu desejo ser como tu és. Oh, por favor, vem me encher. Nem por um minuto me abandonaste. Diga a Ele. O Senhor está aqui. Ele está aqui. Diga. O Senhor está aqui. Aleluia. Vem, Pai, me encher. Com teu Espírito. Com teu Espírito. O Senhor está aqui. Está aqui. Ah, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Com seus olhos fechados. Esse é um chamado. Virão tempos difíceis aí pela frente. E só existe uma maneira de resistirmos e vivermos e crescermos e florescermos. É estando na videira. É a única forma. Não se contente com a sua vida espiritual como ela está. Porque talvez o nível que você está, você não tem condições de não só resistir e o mais sério de tudo, né? Será que esse nível de comunhão, de intimidade, traz a convicção que o seu nome está escrito no livro da vida? Que quando o Senhor tirar a sua igreja, você será um dos que serão recolhidos, tirados, arrebatado. Trabalhos como a igreja está fazendo é um presente para muitos que não tinham força, para muitos que não tinham ânimo, disposição, que não sabia nem como fazer. E a igreja está puxando junto. Nós estamos levantando mais cedo, nós estamos levantando na madrugada para adorar, para buscar a face do Senhor. Eu tenho visto pais trazer seus filhos com colchão para a igreja. Eu tenho visto o último jejum das 25 horas, a igreja estava lotada de crianças deitadas nos colchonetes, porque isso é um investimento. Minha mãe fazia isso conosco. Minha mãe plantou isso no nosso coração. Hoje ela tem a recompensa dela. Eu vi empresários que passaram a noite toda. Outros que dentro desse propósito estão aqui nas primeiras horas louvando, adorando, orando. É um chamado.
Decida viver uma vida, elevar o teu nível espiritual, teu nível de comunhão, com jejum e oração. Nós temos 3 dias pela frente. Talvez você não acompanhou os outros dias, não viu, ou não sabia, ou talvez não achou tão relevante. Mas após essa mensagem de hoje, com tantos ensinamentos, o quanto o jejum, associado com a oração, com a separação, traz resultados tão incríveis. Define vidas, define histórias, muda decretos, faz transferência de riquezas, muda tudo. Aviva o nosso coração. Se humilha, porque quem se humilha diante do Senhor jamais será humilhado diante dos homens. Se humilha diante de Deus, e Deus vai te exaltar. Que o Espírito Santo enche o teu coração. Que o Espírito Santo traga renovo. Eu oro pela tua igreja, Senhor. Eu oro pelo teu povo, eu oro pela tua igreja. Eu oro por... Nós estamos nesse jejum para rompimento de muralhas impenetráveis, Senhor. E eu não sei qual é a muralha impenetrável dela. Eu não sei qual é a situação que representa essa muralha impenetrável que precisa cair. Mas eu oro com ela, Senhor. Seja na vida espiritual, na vida familiar, seja na área da saúde, seja na área profissional, financeira. Eu declaro, meu Pai, muralhas implodindo. Eu declaro muralhas caindo, meu Deus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus tudo que representa na vida do teu povo, da tua igreja, essa muralha impenetrável. Eu declaro ela caindo, ela desmoronando em nome do Senhor Jesus. Nada vai resistir, meu Pai. O mal não vai resistir, meu Deus. Senhor, a atuação do mal não vai prevalecer. O que está travado, que seja destravado. O que está amarrado, que seja desamarrado. O que está sem definição, que venha definições. Eu declaro aqui hoje, meu Pai, nós estamos nesse jejum, meu Deus, e eu quero declarar com ela, meu Pai, o rompimento de muralhas. Ó meu Deus, Jericó parecia inconquistável, mas através de passos de fé, atos de fé, ela caiu, ela implodiu em nome do Senhor Jesus. E eu declaro, meu Deus, que aquilo que representa essa muralha impenetrável, que ela caia, que ela desmorone, que ela não resista, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, grandes definições para esses dias, grandes definições, mudanças acontecendo, Senhor, mudanças radicais, transformações na vida espiritual, na vida familiar, na vida profissional, na vida financeira. Eu declaro, Senhor, grandes transformações acontecendo. Dentro daqueles 7 dias, rodeando as muralhas de Jericó. Uma muralha que tinha 9 metros de altura por 6 de largura, 32 quilômetros quadrados. Através da direção, dos atos proféticos, dos passos de fé e do grito de guerra, ela caiu, ela desmoronou, ela implodiu. E eu declaro muralhas caindo, eu declaro muralhas desmoronando, em nome do Senhor Jesus. Grandes definições nesse trabalho, Senhor. Eu abençoo a tua igreja, eu abençoo o teu povo, e eu declaro, Senhor, eu declaro um grande avivamento espiritual, e eu profetizo grandes definições. Incendeie os nossos corações, que nós possamos viver, andar com o coração em chamas,
que arde, que queima pelo Senhor. Que a nossa casa, a nossa família esteja em chamas. Que as pessoas ao nosso redor estejam em chamas. Eu abençoo, Senhor, todas as pessoas que estão comigo nessa manhã. E eu declaro grandes definições para a vida delas. Em nome do Senhor Jesus. Sejam abençoados. Sejam abençoados, e eu profetizo definições, respostas, mudanças. Eu declaro que aquilo que representa os muros de Jericó na sua vida, que caiam, que desmoronem nesses próximos dias, em nome do Senhor Jesus. Que você tenha grandes definições para esses próximos dias, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, recebo e tomo posse, em nome de Jesus. Amém? Amém.